Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 3. E o título da mensagem é: O espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Mas antes, irmão, de eu dar continuidade aqui na Palavra de Deus, eu queria falar com os irmãos, né? Irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores de um modo geral, em relação a essa máscara que eu estou usando, né? Os irmãos, tem muitos irmãos me perguntando, né? Por que eu estou usando essa máscara? Mas o senhor está sozinho, por que o senhor está usando máscara, né? Porque eles querem saber qual é o motivo, né? Então daí eu preciso estar lembrando de colocar sempre no começo do vídeo, né? Porque nem todos os irmãos têm tempo de poder, às vezes, assistir o vídeo inteiro, né? Eu recomendaria que assistissem o vídeo inteiro, porque durante um culto, o nosso vídeo, irmãos, ele é exatamente igual a um culto na igreja, né? Você não pode sair antes do amém. Se você sair antes do amém, você pode perder bênção de Deus na sua vida, né? Eu sempre falei isso com a igreja de modo geral, com os irmãos de modo geral. Não saia antes do amém. E quando é que é o amém? É quando transcorre o culto normalmente, passando por todas as etapas, né? E no finalzinho nós fazemos o apelo, né, para os irmãos que querem aceitar Jesus nos cultos, na igreja, né? E depois do apelo, né, nós fazemos a oração da fé, que é a oração que sela o culto, né? E ainda assim, após fazer a oração da fé, nós vamos orar pelos irmãos, por todos que estão na igreja, né? Orar por imposição de mãos, né? E aí e também ungir os irmãos na igreja de um modo geral, né? Nós fazemos a oração por imposição de mãos e ungimos os irmãos. Precisa ungir todo dia, todo culto? Depende de cada pastor, né? O pastor da igreja é quem define se vai ungir todo dia ou não, né? Mal não faz, só faz bem, né? A igreja tem condição de bancar o azeite da unção para ungir todo mundo todo dia? Não tem problema nenhum, pode ungir sim, que é bênção de Deus na vida das pessoas, né? Então, de modo que a Santa Ceia é uma vez por mês, né? Tem igreja que dá uma vez por ano só. A nossa igreja, quando eu me converti, era 2 vezes por mês, né? Tinha 2 ceias durante o mês. Tinha a Santa Ceia oficial, né? E a Santa Ceia chamada Ceia do Concerto, né? Então, cada 15 dias tinha uma ceia, né? O que acontece se você fizer isso dessa forma? Você consegue manter os irmãos com mais santificação, né? Mas tem mais ou menos santificação? Tem. Você vai eliminando a quantidade de pecados que você tem, né? Você está acostumado a pecado quando você está no mundo, você peca 10 vezes pecados horrendos, pecados que te leva para o inferno, digamos assim, né? Ou que te impede de entrar no reino dos céus, né? Então daí, se você diminui o tempo da Santa Ceia entre uma ceia e outra, a igreja é bem instruída, os irmãos bem ensinados, né? Eles sabem que não pode participar do corpo e sangue de Cristo em pecado. Por isso se santifica, né? Então daí ele aumenta a frequência do jejum, da oração, da santificação, da vigilância, né? E a igreja passa a ser mais santificada por esse motivo, né? Então, de modo que, então só para falar em relação à máscara que eu estou usando, né? É por causa eu estou fazendo um procedimento dentário, né? E é para simples correções, né? Então, não vai durar muito tempo, é por pouco tempo, por poucos dias, né? Eu já estarei novamente, então, já tirando a máscara, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, então, à palavra de Deus, né? Nossa meditação de hoje. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. 1 Coríntios, capítulo de número 3, que diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei
e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, essa mensagem
uma mensagem muito profunda, extremamente rica, né? Nós vamos agora entrar na meditação desta palavra, né? Que Deus possa nos dar graça para que nós possamos passar o melhor entendimento possível para os irmãos em relação a esta palavra, né? Palavra boa, doce como mel e muito profunda, irmãos. Esta palavra, 1 Coríntios, capítulo de número 3, né? Que diz o seguinte, né? Vamos para a meditação da palavra de Deus. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Né? O que é o espírito mundano, irmãos? São espíritos que não seguem a Cristo. São espíritos que não são de Cristo. São espíritos que não provêm de Cristo, não provêm de Deus. São espíritos que estão no mundo vagando pela desobediência. Está vagando pelo mundo com um único propósito. O propósito de fazer o homem pecar contra Deus. Porque uma vez o homem pecando contra Deus, irmãos, ele perde ou não alcança a sua própria salvação. Por isso o espírito mundano, ele vive no mundo à solta, causando dissensões, né? Em todo lugar ele causa dissensão. Ele causa dissensão na família, dentro de casa, ele coloca filho contra pai, coloca irmão contra irmão, coloca, enfim, assim por diante em todo o segmento da família, né? O espírito mundano faz esse tipo de coisa. É jogando o tempo todo um contra o outro para que naquela casa não haja paz, não haja harmonia, não haja unidade. Consequentemente, não há prosperidade em nada que se intenta fazer naquela casa. Todo tipo de qualquer empreendimento que se tenta, ele não vai para frente, exatamente para jogar um contra o outro, e um começar a acusar o outro, enquanto um irmão está acusando o irmão, né, o inimigo está fazendo a festa e o irmão está perdendo tempo de salvação. Isso de um modo geral, né? Vamos avançar aqui. A gente podia ficar só no título da mensagem, dar um vídeo completo, né? Mas nós vamos avançar um pouco mais para que os irmãos tenham entendimento da palavra de Deus, daquilo que está escrito, porque é a palavra que edifica, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o versículo 1 fala: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, Paulo está falando com os irmãos, com a igreja de um modo geral. Aqui ele falou com os irmãos naquela época, porque aquela igreja da qual Paulo estava falando, né, era uma igreja que os crentes de lá não tinham evoluído, não tinham crescido. Receberam a palavra, ouviu, né, foram crentes que foram convertidos, transformados, regenerados, libertos e batizados, né? Mas não cresceu espiritualmente, não saiu do primeiro degrau, né? E é preciso crescer, é preciso evoluir, né? É preciso permanecer, uma vez crescendo, né? Na graça, né? O que o apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro 3,18, né? Cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a graça de Deus é fundamental, muito importante para todo tipo de crente, né? Mas é preciso também buscar conhecimento, porque através do conhecimento vem a sabedoria e vem o entendimento, para que haja edificação na igreja, né? Então, daí, Paulo continua falando: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o que Paulo está falando aqui com os irmãos, né, com a igreja de um modo geral, né? É porque o crente, quando aceita Jesus, né, uma vez transformado, regenerado, liberto e batizado, ele começa, evidentemente, da mesma forma que o versículo anterior, buscar o crescimento, né? E o crente de primeira fase, né, o novo convertido,
né? E após também ser novo convertido, você ter sido batizado recente, né? Ele não está preparado para receber a doutrina da forma que ela precisa ser pregada na igreja, né? De forma forte, de forma bem aparente, bem transbordante, de forma abundante e transbordante, né? Para que o crente ouça a correção, entenda, e ao invés de se entristecer, ele se alegra. Porque a doutrina na igreja, ela aproxima mais e mais e mais, cada vez mais, o homem de Deus. De um modo geral, a igreja que prega a sã doutrina do Senhor, né? O crente vai ficando cada vez mais purificado, mais forte, né? Mais abrangente, né? E por que não dizer mais poderoso? É claro que em Cristo Jesus, né? E Paulo fala exatamente disso. Ele não podia, né, logo de início, chegar e começar a pregar a sã doutrina do Senhor de forma forte, abrangente, contundente, porque as pessoas não estando preparadas para ouvir, ela não suporta. Ela está indo até bem, mas de repente você fala coisas que a igreja, os irmãos não suportam e acaba saindo. Então é preciso, assim como uma criança quando nasce, essa comparação que Paulo fez, assim como uma criança quando nasce, um recém-nascido numa família, né? Qual é a mãe ou o pai, né, que já desde o primeiro dia que o filho nasce, dá para ele um prato de arroz com feijão, né? Salada, batata, bife, né? Não dá. Nenhum pai, nenhuma mãe, no primeiro dia que o filho nasce, né, no primeiro dia e nos primeiros meses, ele não faz isto, né? Uma criança, ela só começa a receber comida sólida, né, a partir do 6º mês, né? Às vezes pode até puxar um pouquinho mais cedo, dependendo do tipo de alimento. Pega ele, bate no liquidificador, né? Ali, e às vezes eu não sei nem se pode, eu não sou técnico nessa área. Essa recomendação tem que vir através do pediatra, né? Através dos médicos, né? Então o pediatra do bebê, da família, ele que aconselha a mãe e o pai que tipo de alimentação dá. Geralmente é para a mãe, porque a mãe é que leva o filho no pediatra, que acompanha, faz pré-natal, faz tudo, né? Então esta missão é da mãe, o pai apenas apoia e coloca à disposição dela o alimento dentro de casa. O pai é o provedor da família, né? Para a mãe poder alimentar os filhos de forma adequada, da forma que é recomendada pelos médicos, né? É claro que o pai também ajuda, mas ele não interfere, né? Ele só ajuda, né? E daí a mãe não dá para um bebê recém-nascido antes de 4 meses, a não ser mamadeira. Somente leite ali, pode ser um composto ali, esses leites que hoje tem aí recomendado pelos médicos, né? Até pode ser. Mas o melhor alimento para recém-nascido, para bebê, né, de todos os tempos, e será eternamente, chama-se leite materno. A mãe que dá a luz tem que colocar o peito na boca do filho, o filho tem que mamar. A mãe tem que dar a luz e dar o peito para o filho. O negócio de se preocupar com estética, essa mãe não está agindo de forma correta, completa e abrangente como mãe, né? A não ser por problema de saúde, né? Ou não tem quantidade de leite suficiente para esse filho amamentar. A mãe pode complementar sim com a mamadeira, pode e deve, né? Mas o filho tem que mamar no peito da mãe, né? Existe caso de mãe que às vezes o leite seca aí nos primeiros 30 dias, eu já vi isso acontecer, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Então não tem como, aí tem que dar mamadeira mesmo, mas a mãe que dá a luz, né? E por uma questão de estética, ela já desde o primeiro, ela não amamenta seu filho, ela já começa desde o princípio, dando mamadeira para o filho. Esta mãe não está agindo corretamente conforme ou segundo o propósito de Deus, né? Como mãe, né? Ela tem que colocar, mas não é esse o assunto em questão. O assunto em questão é sobre que tipo de alimentação pode receber um recém-nascido, né? Então, Paulo fala exatamente disso, né? A criança, quando criança, ela recebe uma alimentação diferente, né? Alimentação de bebê, de recém-nascido, de criança. Mas ele fez isso para comparar o crente, o novo convertido
e o crente recém-batizado, assim, já com aqueles que já têm um tempo maior de ser batizado, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então ele fala exatamente sobre esse assunto, né? Que não se deve dar comida sólida para recém-nascido. Não pode e não deve, e não é dado, né? Mas após a criança pegar uma certa idade, ela precisa deixar a mamadeira, né? E entrar comida sólida no lugar. Aí ela passa a comer arroz, feijão, batata, carne, salada, né? Ela tem que receber uma alimentação sólida, porque aí ela precisa crescer, precisa de força, precisa de desenvoltura, né? Para que ela possa trabalhar e produzir, né? E todos os seus órgãos necessitam de todo aquele balanceamento que a alimentação contém, né? Para que a criança cresça forte, sadia, saudável, né? E possa trabalhar e produzir, né? E reproduzir, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aí Paulo fala, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, vocês não cresceu, vocês estão aqui há tanto tempo, e vocês não evoluiu, né? Vocês precisam crescer, tem que buscar o crescimento, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar o entendimento nas coisas de Deus, para crescer espiritualmente, para crescer, trabalhar e produzir, é como está na palavra de Deus, né? Crescei, frutificai-vos e multiplicai-vos. E o cristão tem que ser dessa forma. Ele nasce quando é batizado, quando ele é novo convertido, né? Quando ele aceita Jesus, né? E dá-se a concepção de um cristão se dá, de um novo crente se dá quando ele aceita Jesus. É a concepção. Quando ele se batiza, aí ele nasceu. E a partir daí, ele tem que buscar o crescimento, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, para que ele possa produzir. E uma vez começando a produzir, aí ele frutificou-se. E uma vez frutificando, ele tem que multiplicar os seus frutos através de ser uma pessoa adulta, pessoa pronta, preparada para a guerra, para trabalhar para Jesus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Por que carnais, irmãos? Porque o mundo, essa expressão carnal, é para todo homem e toda mulher, de modo geral, que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não se batizaram, que ainda não vive segundo os padrões morais, éticos e santos de Cristo. Fora disso, quem está fora dessa condição é considerado carnal. São pessoas que atendem muito mais ao mundo do que a Deus. Faz muito mais a vontade do mundo, as suas próprias vontades, suas próprias concupiscências, do que a vontade de Deus e do que o que está escrito na santa palavra do Senhor, né? Por isso são chamados carnais. São pessoas que vivem segundo a carne e não segundo o Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Exatamente porque nós não somos de homem nenhum, irmãos. Nós somos de Cristo. O verdadeiro crente, ele é de Cristo. Ele não é de nenhum pastor. Ele não é de nenhum presbítero. Ele não é de nenhum diácono. Ele não é de nenhum evangelista. Ele é de Cristo. Ele tem como seu dirigente o seu pastor na sua igreja. Já falei muitas vezes, o pastor da sua igreja, o seu pastor, ele pode ser diácono e ao mesmo tempo pastor. Ele pode ser presbítero e ao mesmo tempo pastor. E ele pode ser só pastor. Quem manda na igreja é o pastor. É o pastor que manda, é ele que responde por tudo que acontece na igreja. Não só através dos homens, né, quando ele é submisso, mas também por Deus. Veja a carta
às 7 igrejas da Ásia que o Senhor mandou que João escrevesse. Né? Ao anjo da igreja escreve. Né? E quem é o anjo da igreja, irmãos? É o pastor da igreja. Ele responde por aquela igreja, orientado, iluminado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Né? Muitas vezes exortado, advertido pelo Espírito Santo do Senhor também. Né? Aleluia, Pai. E esses irmãos nessa igreja que Paulo está falando, igreja de Corinto, eles tinham, nós chamamos isso de queda, eles tinham a queda por um pastor. Ah, eu gosto mais do pastor fulano, eu gosto mais do pastor Bertano, eu gosto mais do pastor Ciclano. Mas e Cristo? Onde é que Cristo está na sua vida? Hã? Foi esse pastor fulano, foi esse pastor Bertano, foi esse pastor Ciclano que morreu por você? Foi ele que derramou o seu sangue para salvar a tua alma? O seu pastor, ele pode ser uma pessoa extraordinária, pode ser uma pessoa excelente, uma pessoa amável, uma pessoa respeitosa, respeitada, uma pessoa amada que você ama, gosta, né? Mas lembrando sempre que ele é um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou ele para te salvar, para te conduzir, né? Para que você pudesse nascer de novo e ser um novo homem ou uma nova mulher, uma nova criatura, né? Então você, sem sombra de dúvida, você pode amar sim o seu pastor. Não só pode, como deve amar. É mandamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor fala mais. Tenha pelo seu pastor, né, profunda admiração. Deus recomenda isto. O irmão ou a irmã que não tem pelo seu pastor profunda admiração, que dá de ombro, que torce o beiço, que faz bico, que bate os ombros, que sacode os ombros, né? Você está fora dos padrões santos da palavra de Deus. Você pode fazer tudo corretamente na sua igreja. Se você não ama o seu pastor, você não está enquadrado rigorosamente dentro dos padrões santos da santa palavra de Deus. Então é necessário amar sim o seu pastor, mas adorar, venerar, né, e ter plena convicção de que quem derramou o sangue na cruz do Calvário para salvar a sua vida, salvar a sua alma, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pois quem é Paulo? Paulo pergunta para eles. Paulo exortando a igreja e falando com eles, né? Um diz que é meu, o outro diz que é de Apolo, né? Aí Paulo pergunta, quem é Paulo? Né? Quem é Paulo? Paulo falando com eles, né? Porventura, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Para fechar, irmãos, Paulo fala nessa palavra exatamente, eu tenho falado muito isso, né? Já falei, já trouxe aqui no meu canal esse assunto, né? Você está numa igreja, numa cidade qualquer. Ali durante a safra vem pessoas do Brasil inteiro trabalhar na sua cidade, naquele lugar. Porque a sua cidade é uma cidade promissora. Muitas lavouras, muitas oportunidades de trabalho. Né? Não tem fábrica, não tem indústria, não tem nada. Né? Mas tem muita lavoura. E o povo humilde do Senhor, a força do povo de Deus, são pessoas simples, humildes, né? Que vivem principalmente na roça, vivem nos subúrbios das cidades. Esse é o povo de Deus. Pessoas simples, humildes, pessoas pobres, né? A massa do povo de Deus tem essa origem, né? E as pessoas vêm trabalhar, vêm buscar um volume maior de recursos financeiros para quando acabar a safra, dura de 3 a 6 meses as lavouras, né? Lavoura de cana, de café, cana de açúcar, de café, e de laranja, outras coisas mais, né? Dura de 3, 6 e até 8 meses, dependendo do tipo de cultura. E ali, todo mundo que vem na minha igreja congregar comigo,
pessoas que pessoas que não tinham aceitado Jesus ainda. Dezenas, centenas de pessoas, entra ano, sai ano, aceitando Jesus. E nem todos permanecem ali com a gente. Quando termina a safra, eles vão embora. Vai feliz, vai contente, vai alegre, porque veio, trabalhou, ganhou dinheiro, foi para a igreja, ouviu a palavra de Deus, Jesus abençoou. As pessoas se deram bem, guardou todo o dinheiro que ganhou, só usou da comida, água e luz e aluguel, mesmo assim coletivo, ou às vezes nem é coletivo, quando vai embora, então leva um montão de dinheiro para sua casa. Mas ele ouviu a palavra de Deus na minha igreja, ou na igreja de Cristo que eu dirigia, o que eu dirigi. E ali ele aceitou Jesus comigo, né? Eu orei, preguei a palavra de Deus, né? E ele aceitou Jesus. Então digamos que este irmão, essa irmã, ouviu pela primeira vez a palavra de Deus sair da minha boca. Então eu fui usado como instrumento nas mãos de Deus para salvar aquela alma. Mas não deu tempo de eu batizar aquela alma. E ela foi embora. Ela foi embora e quando ela chegou na cidade dela, foi tão forte a palavra que ela ouviu aqui na minha igreja, que ela permaneceu. Permaneceu e continuou evoluindo, e chegando lá um outro pastor batizou aquela alma. É disso que Paulo está falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Cristo é quem deu o crescimento. E aí a pessoa se batizou e aceitou Jesus e vive feliz para sempre junto conosco, né? Então essa glória não é minha, irmãos. Essa glória não é só do outro pastor. Nós dois tivemos participação na condução desta alma, né? Foi Jesus quem deu o crescimento, porque senão vão ficar infrutífera, né? Você planta porque aceitou Jesus, você fez o apelo, a pessoa aceitou e você conduziu. O outro regou porque deu continuidade. Quando ele chega lá, ele fala: pastor, aceitei Jesus como pastor de Israel lá em tal lugar, lá em Passos, né? Passos, Bom Jesus da Penha, ou Franca, por onde eu passei, né? Aceitei Jesus como pastor de Israel lá, né? E ele vai para qualquer parte do mundo, do Brasil, ou até do mundo pode ser, né? E lá ele dá continuidade e chega lá, ele é batizado. Então, eu plantei, o pastor de lá regou, mas foi Jesus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deu o crescimento, né? É disso que Paulo está falando, né? Então, por isso, nós precisamos reconhecer que quem morreu na cruz do Calvário, quem derramou o seu sangue para salvar as nossas almas, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi o pastor Israel e não foi nenhum outro pastor na face da terra. E sim, Jesus Cristo, né? O Cristo de Deus, o Filho de Deus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.